E a gente começa mais uma edição do Ceará em Pauta aqui pela nossa Sertão TV, canal 180 da BrisaNet, ao vivo também através das redes sociais, recebendo na edição de hoje, desta semana, um quixadaense. Nós vamos até o município de Quixadá, conversar com o vereador Jackson Perigoso. É o nosso convidado de hoje do Ceará em Pauta, vereador de primeiro mandato, Jackson, que é advogado e blogueiro também, atua em um site aqui na região centro do estado, você deve conhecer, é o Revista Central. E chega ao seu primeiro mandato na Câmara Municipal do município de Quixadá. Jackson, primeiro um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, meu irmão. Seja muito bem-vindo. O prazer é meu. Obrigado pelo convite, Fabiano. Eu começo parabenizando o Sistema Maior de Comunicação pela essa nova etapa da Sertão TV, que tem realmente adentrado todo o Sertão Central. Portanto, eu tenho que realmente começar manifestando aqui meus parabéns e a você também pela forma que tem conduzido o Ceará em Pauta. Francisco Jackson Perigoso de Oliveira. Meu irmão, de onde é que vem este Perigoso? Pois é, né? Esse Perigoso é o meu sobrenome, né? Não, todo mundo acha que é apelido, algumas mas não pessoas né, realmente acham que é apelido, mas na verdade meu nome é Francisco Jackson Perigoso de Oliveira. Perigoso, ele vem da minha mãe. Ele tem aí os seus mais de 100 anos, né, e tudo começou, na verdade, antigamente não tinha, as pessoas não tinham sobrenome, eu conhecia o Fabiano do Quixerambim, Jacques do Quixadá, só que isso começou naquela localidade, teve muitos homicídios, até crimes, e aí não tinha como identificar as pessoas, e o juiz determinou que todo mundo tivesse um sobrenome. E meus familiares, né, parece que gostavam realmente de uma confusão, né? E ele desacatou a decisão do juiz, não foi. E todos nós temos vizinhos que gostam de se incomodar com a nossa vida, né? E perguntaram como era o nome do José. Aí a senhora disse, olha, todo mundo conhece ele como José Perigoso. E aí o juiz determinou, coloca então José Perigoso. E aí foi passando de filho, ou seja... Foi para o cartório de fato, né? Foi para o cartório e virou sobrenome, né? Hoje nós somos cerca de 30 a 50 perigosos. Quixadá? Tudo Quixadá? Isso. Vocês são cidade ou tem alguma família em alguma zona rural? Você tem algum reduto? Na verdade, assim, a gente tem família na cidade e no interior. Você tem algum reduto específico na zona rural? Sim, meu distrito, que eu sou da zona rural, né? Eu não nasci na cidade, nasci e me criei no sertão de Itapiará, distrito lá que um dos principais distritos do nosso município. Você disse que seus familiares parecem que gostavam de confusão. Mas era em outra época, viu? Antigamente, né? Graças a Deus nós somos pessoas que gostam da paz. Você começou como blogueiro. Você assumiu um site na região, que é a Revista Central, e deu, de certo modo, visibilidade. Você se envolveu em algumas polêmicas, né, quer queira ou não, ao noticiar alguns fatos, tanto na região como no Quixadá. E eu lhe pergunto o seguinte, e agora como vereador, que inclusive é seu primeiro mandato, como é que você imagina que o Jackson pretende atuar? Como é que você se vê agora como vereador e como é que você quer que as pessoas imprimam em você a partir de agora como parlamentar? Eu acho, Fabiano, a questão toda de maturidade, né? Eu venho do movimento estudantil, então eu venho de movimentos... Você já é advogado, inclusive, né? E hoje sou advogado, estou há 5 anos, né, advogando. Então assim, eu venho de movimento estudantil, então eu era muito rebelde, né, gostava de realmente confusão, de aquela utopia, né, imaginava uma coisa, mas... Você já tem quantos anos, Jackson? Aproximadamente uns 20 anos, já 15 a 20 anos, né, que eu militava na área estudantil, desde Grêmio Estudantil, presidente de Grêmio Estudantil do meu colégio, no ensino fundamental, inclusive a partir da 5ª série eu entrei, né, no Grêmio Estudantil, fui até a 8ª, ensino médio, na faculdade, onde eu fiz Direito, né, então... Minha vida foi em defesa realmente da coletividade, né? Quando eu venho para a comunicação, eu tinha todo ainda, né, esse temperamento de brigar, de achar que tudo realmente tinha que ser dessa forma. Hoje não, como a idade passa, né, a gente vai ganhando realmente experiência, vai verificando que as coisas devem acontecer em um determinado ritmo.
E aí, quando eu passei, né, a atuar como advogado, eu tive que mudar uma imagem, né? Porque ninguém quer contratar um advogado que está todo dia brigando, confusão, né? Então, uma pessoa que tem realmente uma seriedade, que demonstre realmente que tem uma imagem, né? Ele tem que ganhar a imagem. Graças a Deus, eu consegui transmitir isso e pensando, mas evidentemente nunca deixando aquele lado de defender as pessoas, dos ideais, né? Mas você ainda mantém a página, né? Sim, aí o que foi que aconteceu, lancei em 2009 um site, né, juntamente com algum colega, né? Inclusive foi um dos pioneiros da região. E os meus colegas desistiram, porque realmente não era fácil fazer comunicação em 2010, né? Nós estamos há 11 anos, e a gente pagava, né, para trabalhar, na verdade. Sim. Ou seja, e aí a partir desse momento, né, a gente atua em toda a região e na cidade, principalmente na cidade de Quixadá, a gente ganha um nome, né? O nome daquela pessoa que está ali sempre defendendo a população, que está sempre com um foco, né? A gente tinha sempre um foco e aí o meu nome cresceu na região quando, em 2018, eu vi uma Câmara Municipal de Quixadá muito bagunçada, o presidente preso, ato de corrupção, manifestação, operação do Ministério Público, a população revoltada. Afastamento de prefeito. Ou seja, a cidade estava vivendo um clima realmente jamais visto, né? E aí a gente conversando com amigos, conversando com familiares, que você, para se candidatar, você primeiro tem que falar com a família, né? Se a família te apoia, seus amigos realmente de perto, o que acha. E aí achamos melhor, disse, olha, eu acho que você tem vez. E nós começamos realmente a trabalhar, anunciar que seríamos candidatos a vereador. E aí a gente encontrou uma aceitação muito boa. Em 2018, você deu o primeiro passo apoiando também um candidato para deputado. Isso, eu apoiei um candidato a deputado, né, Bruno Pedrosa, e em Quixadá a gente conseguiu, na questão de 15 dias, na verdade, ele saiu com 490 votos do município. E aí a gente achou, não, realmente a gente tem um nome bom, né, que dá para trabalhar. Ali foi um termômetro para você? Foi, sem dúvida, porque a gente não esperava tanto, né? Foi uma votação expressiva, trabalhar 15 dias, né? Um nome desconhecido na cidade, que ninguém conhecia. Então, quem votou, não votou no deputado federal, votou porque eu estava ali apoiando, né? Tinha toda uma equipe por trás apoiando, né? E a sua entrada na política, Jackson, de fato, em 2020? O que foi que mais pesou para que você tomasse essa decisão e batesse o martelo e dizer, não, serei de fato candidato a vereador? Eu eu sou do sertão, então minha vida é jogar bola de domingo, né, de domingo jogando bola num time de futebol, ajudando o time de futebol, ajudando as pessoas. Então isso para mim, todo encontro que a gente ia, no outro sertão, no distrito, na cidade, as pessoas já estavam vendo, meu candidato a vereador. Então isso veio, eu passei ali 2 anos trabalhando isso, né? Não foi cair de paraquedas, eu vim trabalhando e chegava em determinado momento que algumas pessoas, Jackson, queria que você tivesse uma decisão correta. Você vai ou não vai? E eu dizia, eu vou, não tem quem me faça desistir a partir de então. Então, quando eu cheguei em 2018, já tinha apoio, já tinha pessoas, base ali, que ia dar sustentação à nossa candidatura. Então, sua candidatura não foi uma candidatura de repente? Não foi, né? Foi uma candidatura trabalhada nos últimos 2 anos, né? Que a gente tinha atuação, a base do meu distrito, né? Tapuiará. Tinha outros distritos que a gente tem uma atuação, Custódio, né? Dom Maurício, Cipó dos Anjos, então assim, Vaza da Onça, então, e é evidente a cidade, né? Que, queira que não queira, o eleitor da cidade, eu conseguia, na verdade, por ser um fiscal, por atuar, por fiscalizar, né? Por fazer muitas denúncias, na verdade, a gente fazia muitas denúncias, mas denúncia não é denúncia que denúncias protocoladas, né? No Ministério Público, na polícia, entrar com ação judicial. Então, e eu consegui um eleitor, aquele eleitor que não votava em ninguém, entendeu? Muita gente não sabe disso, mas boa parte do meu eleitor não era aquele eleitor que não se identificava com ninguém, ia votar no prefeito, mas não votava para vereador. Tendo em vista que não tinha, a Câmara Municipal de Quixadá não tinha uma pessoa, até então,
que tivesse aquele perfil de fiscalizar. Porque o papel do vereador, por mais que a gente saiba, é de fiscalizar. Fiscalizar o executivo, fiscalizar, né, as obras públicas. E muita gente, professores, tem ideia, né? Muitos professores chegavam, vou lhe apoiar por isso, porque eu acho que você tem esse perfil e até então não consigo enxergar outra pessoa. Então muita gente chegava para mim e falava, e eu, poxa, então nossa candidatura vai sair, vai ser realmente algo positivo. Quando eu chego ali, faltando 10 dias, né? Eu tinha, não, se eu não for eleito, mas serei muito bem votado. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Oi, eu sou a Milene Dott e eu estou na Sertão TV. Leve a mais nova TV para sua casa e desfrute de um conteúdo que é feito para você. Sertão TV, feita para você. Com o Brisa Play você garante a sua diversão. Tem acesso a milhares de conteúdos para agradar toda a sua família direto no seu celular. Assista onde e quando quiser, sem acréscimo na mensalidade. Baixe agora o app e aproveite. Brisa Play é BrisaNet, levando o mundo até você. A Cocalc sabe que a pandemia ainda continua e é por isso que continua reforçando seus protocolos sanitários. Neste período difícil de crise, a Cocalc se preocupou na manutenção de empregos, ofereceu oportunidades e manteve seu propósito de aquecer a economia da região. É assim, com compromisso e pensando em iniciativas coletivas, que vamos vencer a pandemia. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Nossa arte, cultura e nossa gente, vistos e apresentados por quem vive o dia a dia e é apaixonado por esse mundo que é o sertão. Bem-vindos ao Sertão para Ser do Ceará. www.sertãoparaserdoceará.com.br. Conheça e encante-se. E essa avaliação da campanha, ao final, você conseguiu ser o 10º vereador mais bem votado da cidade, aliás, na colocação, né, dos 17. A gente sabe que tem a questão do coeficiente partidário, enfim, você conseguiu ali a 10ª colocação com 856 votos. Isso. Estava dentro daquilo que você estava calculando, já que você esperava mais ou menos? Quando a gente parou ali, faltando uns 10 dias, a gente esperava mais. Tendo em vista o apoio, a manifestação das pessoas, só que reta de campanha, eu não tinha experiência com reta de campanha, não sabia como fazer uma campanha. Costumam dizer que o vereador se define nos 48 Pronto, eu não tinha essa visão, não sabia, na verdade. Então, tinha, por exemplo, meu distrito, que eu esperava tirar uma votação acima de 100 votos, né? Então, eu disse, olha, os votos lá no distrito já estão garantidos, né? Quando abrir as urnas, eu tinha 55 votos. Então, eu esperava uns 130, 120 votos. Né? Então, algo aconteceu que eu não sabia. Né? Então, se hoje eu fosse novamente para uma candidatura, seria totalmente diferente. Né? Tinha toda uma parte de fiscalização. E aí, mas ficou dentro do esperado? Ficou, sem dúvida. É uma votação que... Primeira candidatura. Eu não tinha como é que a gente diz, aquele cabo eleitoral forte. O meu cabo eleitoral era um dono de um time de futebol, uma liderança pequena da comunidade, né? Não tinha aquele patrocinador que chegou ali e disse, olha, aquele fazendeiro que tem ali 100 peões para votar em mim. Não tinha isso. Né? De fato, veio das bases, né? Realmente base de pessoas simples que sabem que, Fabiano, que uma coisa que nunca eu saí foi do sertão. Né? No meu diploma não mudou a minha personalidade, pelo contrário. Né? Quando eu me formo em Direito, né, com muita dificuldade, primeiro
Eu sou uma pessoa que eu vim do sertão, eu sei o que é sofrimento. Eu sempre digo isso no meu discurso, eu sei o que é morar no sertão. Hoje não, hoje no sertão tá melhor, né? Mas para eu chegar no curso de Direito, me formar, eu sou o primeiro da família que consegui, né, terminar, né, o ensino superior, né? Porque a gente vem de uma situação bem delicada. Realmente eu andava quilômetros a pé, criança, quilômetros a pé para estudar na escola de barro. Depois que passei ali para a 4ª série, para vir estudar na cidade, então tinha que andar sair de casa ali por volta de 4 horas da manhã, ainda no escuro, enfrentando enchente, né, enfrentando toda uma dificuldade para pegar um pau de arara para vir estudar na rua. Então, o fato de você ter conseguido agora se tornar advogado, isso também lhe credenciou, o Jackson, a ser candidato? Sim, porque, Fabiano, eu atendo as pessoas sabendo da realidade de cada um. Então, no meu escritório eu sempre digo uma coisa, se chegar o cidadão numa Hilux, ele recebe o mesmo atendimento do cidadão que chegou numa bicicleta. Então, lá no meu escritório não tem formalidade. Se ele quiser me chamar de doutor, ele me chama. Se ele quiser chamar de Jacques, me chama. Se ele quiser me chamar de perigoso, me chama. Então, isso, quando você atende as pessoas muito bem, quando você dá um tratamento, quando o seu cliente diz, doutor, você queria almoçar lá em casa no domingo, mas a minha casinha é simples, não é a casa do doutor. E eu digo, eu vou com o maior prazer. Quando você chega lá na casa, que você não tem besteira, você não tem nenhuma... Então isso acaba dizendo, poxa, esse daqui é diferente, né? Então minha vida é essa, meu final de semana, minhas sexta-feiras, sábado, domingo, tá na casa, sempre isso. Não como só vereador, não foi só os 2 anos, foi durante toda a minha trajetória, foi na casa das pessoas simples, né? Almoçando, ajudando, né? Se tiver, muita gente chegava assim, eu dizia, olha, essa lâmpada aqui precisa ser consertada. Não, mas não tem como, dê uma ferramenta que eu vou lá e conserto. Ah, mas doutor, você vai fazer, por quê? O meu diploma não me tirou, não me tirou dessa forma, né? Então eu sou uma pessoa desse jeito. Quem me conhece sabe, o Jackson, que ajuda todo mundo, que não tem eu mesmo digo assim, eu cheguei em Quixadá a pé, hoje, graças a Deus, consegui construir um pequeno patrimôniozinho, mas isso não mudou para mim, isso não faz, eu sou a mesma pessoa, graças a Deus, e isso é um orgulho, principalmente dos meus pais, né, da minha mãe, dos meus avós, que o Jackson de hoje é o mesmo que vai para o sertão, que vai chegar lá, vai plantar, que vai fazer essas coisas, né? Jackson, agora estamos aí há 3, 4 meses praticamente já de mandato e já deu para sentir mais ou menos como é que a coisa funciona. Eu lhe pergunto o seguinte, você vislumbra o Jackson na política por mais tempo do que você imaginava ou ainda é cedo para fazer essa avaliação? Olha, Fabiano, infelizmente assim, o que eu imaginava não é. Me candidatar novamente é uma coisa que eu não vou dizer impossível, mas hoje eu não iria mais, sabe? Eu não iria porque assim, você acaba se decepcionando, né? Você acha que é uma coisa, quando chega lá é outra, é muita traição, é muito jogo, é muita coisa que eu não sou, sabe? Eu sou uma pessoa autêntica, eu não sou falso. O Jackson pessoas, a mesma pessoa do Jackson, hoje vereador. E parece que na política não pode ser assim, você tem que ter 2 personalidades. Então, assim, eu ir novamente, não sei, né, mas eu vou trabalhar, porque eu sou um cidadão de desafios. Ah, Jackson, se tu não for mais candidato a vereador, tu vai só cumprir tabela. De jeito nenhum. Olha, eu assumi no dia 1º, no dia seguinte eu já estava nas comunidades. No sábado eu estava no meio da lama, conversando com os moradores de um conjunto de um assentamento, na verdade, que tem lá. Conversando com... Isso é nos meus fins de semana, durante a semana eu faço isso.
Porque eu quero fazer um mandato totalmente diferente, conversando com as pessoas. Eu não tenho medo das pessoas. Ah, mas as pessoas vão pedir tudo. Peça. Mas todo fim de semana eu estou fiscalizando uma obra inacabada que Quixadá, infelizmente, tem muitas obras inacabadas. Obras de 3 gestões anteriores. Obras do ex-prefeito Rômulo, que deixou. Então, aí passou a gestão do ex-prefeito João, da sapataria, do Hilário, e hoje ainda tem obras inacabadas, com pouquíssimo % de construção. Então, é o papel do vereador. E eu estou nas comunidades, né? Conversando com as pessoas, no sertão, já fui a vários distritos, né? 3 meses mandado. Então, assim, é assim que eu quero continuar conversando com as pessoas. Ah, Jacques, mas daqui 2 anos tu achar que realmente pode concorrer a vereador, eu seria candidato. Mas hoje mesmo eu não diria que participaria novamente de uma eleição, não. Jackson, vamos falar agora de posicionamento político. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: Jackson Perigoso, é aliado, opositor ou independente? Qual bancada você se configura hoje na Câmara Municipal em relação ao prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira? Eu sempre disse que seria independente. Evidentemente que você tem sempre um lado. Eu apoiei o Ricardo. Pedi voto para o Ricardo. Se eu sou da base do Ricardo... Seu partido patriota esteve na coligação? Esteve com o Ricardo, né? Na verdade ficou neutro. Cada um ia o candidato que achasse melhor. Teve gente que apoiou o Hilário, outro, o filho do César Augusto, né? Evidentemente apoiou o pai, e a maioria realmente foi para o Ricardo. Hoje a gente acredita no prefeito Ricardo, né? Tem aí 3 meses, né? Então assim, já que tu é da base, posso até dizer que sou da base, né? Mas eu tenho uma postura que ele me conhece. Então, os vereadores hoje sabem como é a minha postura. Se for errado, eu vou criticar, eu vou denunciar. Se for correto, eu vou apoiar. Não tem... Todas as reuniões que o prefeito chama a gente, ele sabe como é meu posicionamento, né? Eu levo mais críticas do que elogio. Então, assim... eu estou para ajudar, na verdade. Se fosse o Hilário, eu estaria da mesma forma. Você não está disposto a só balançar a cabeça para tudo. E justamente, né? Teve um projeto que foi a questão lá de um plano de cargos e carreira, que eu fui um que votei realmente a favor do veto, mas aí tinha toda uma razão, porque eu sou servidor público, sou o fiscal, né, de serviço público da prefeitura, estou de licença, né? Eu votei contra, né, em tese, a mim mesmo. Mas por que eu votei? Tinha realmente, era inconstitucional. Era algo totalmente inconstitucional. Foi feito realmente no último dia do ano. Lei de responsabilidade fiscal, lei eleitoral, a lei complementar 171, 173 que veta aumento. Então teve toda uma situação dessa. E eu votei realmente sem nenhum problema, que eu sempre digo, eu não tenho nenhum problema de votar a favor ou contra. Esse projeto aqui é antipopular. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Desde que esteja embasado dentro da lei. Se o prefeito hoje mandar um projeto inconstitucional, um projeto que eu achar que contraria a lei orgânica, eu irei votar totalmente contra. Não tem nenhum problema. Eu não tenho acordo político para ser lagartixa. Não tenho acordo político para fazer, olha, senhor, meu mandato é independente. Eu ganhei a eleição, não foi com o apoio do Ricardo, não foi com o apoio do Hilário, não foi com o apoio do César, do Sérgio Nova. Eu ganhei a eleição porque tinha realmente um grupo que me apoiou. Independente disso, se eu tivesse apoiado qualquer um, ou se não tivesse nem subido em palanca eleitoral, sem dúvida, o resultado teria ido para as urnas. Porque, como você disse, o perfil do seu eleitorado era mais aquele que estava ali no centro, né? Nem lá, nem cá. Não queria participar dessa polarização da política. E justamente, o meu eleitor foi esse. Mas apesar disso, você mantém uma boa relação com ele, Jacques? Sim, o nosso prefeito. Eu acredito realmente que até hoje, né, se demonstrou ser um cidadão que quer realmente mudar a política do Quixadá, que infelizmente Quixadá nos últimos anos passou por um momento difícil, né? Ele escolheu bons nomes para ser secretário, tem que reconhecer, a gente tem que reconhecer as pessoas,
Eu acredito que esses nomes vão se destacar. Ele pegou essa pandemia, né? Então, eu acho que não tem como cobrar muita coisa. Nós estamos numa pandemia, as coisas fechadas, mas vai chegar um momento que vai ter que mostrar realmente resultado. E nós estamos lá. Eu já fiz, inclusive, na própria Câmara, já cobrei muitas ações, né? Cobrei a questão da merenda escolar que tem que chegar para os alunos, independente de estar na pandemia, cestas básicas para as pessoas. Isso daí é um papel que nós temos que fazer, independente de base, independente de situação. Cobrei a questão dos concursados, né? Os concursados, o restante, que foram por anos vítimas de uma perseguição. Isso foi resolvido, né? De uma perseguição. Isso foi resolvido? Foi resolvido, né? Mas ainda falta 225 pais de família que ainda estão esperando a convocação, né? Entrando nessa seara, eu lhe pergunto o seguinte: o que é que você acha que o Ricardo não pode fazer que o Hilário fez? O que é que ele tem que fazer de diferente para se destacar em relação às gestões anteriores? Ele tem que começar primeiro ouvindo a população. O maior erro do Hilário na gestão passada foi governar uma cidade de 90 mil habitantes como se estivesse governando uma cidade de 2 milhões. Tem que conversar com o feirante, tem que conversar com o ambulante, tem que conversar com os pequenos bares da cidade à noite, que usa a calçada, que o ambulante que usa o espaço público, tem que conversar com todo mundo para encontrar uma solução para o centro da cidade de Quixadá. O centro da cidade de Quixadá hoje é um caos. Como é que se resolve isso? Conversando com cada um, chegando a um denominador comum. Olha, o ambulante ele precisa trabalhar, mas como ele vai trabalhar? De forma totalmente desorganizada? Não, é encontrando meios, é reunião, marcando uma reunião, marcando, olha, esse espaço pode, isso não pode, como é que nós vamos fazer? Se ele conversar realmente com as pessoas, ele vai governar. Se ele governar os 4 anos, porque tem prefeito que deixa para inaugurar as coisas no último ano. E Fabiano, antes... Para garantir a reeleição. Para garantir a reeleição. E antes o povo aceitava. E exemplo foi o que aconteceu agora. Pronto. O Hilário no segundo ano, final ali do segundo ano, começou um mar de obras, inauguração, reforma de escola, reforma de posto de saúde, centro, modernização do centro. Só que as pessoas e anterior não governou. Inclusive, Jackson, o pessoal faz essa pergunta, mas a gente viu que Quixadá teve tanta obra e mesmo assim o Hilário não conseguiu se reeleger. Se atribui a essa figura de perseguir, que outras pessoas, inclusive, que já citaram no programa? Teve muito isso. Primeiro ano foi um ano perdido da gestão. A gente não viu ninguém se destacando, a gente não viu um secretário se destacando, a gente não viu uma gestão parada. Uma gestão perseguindo o trabalhador, perseguindo realmente o concursado. Ele anulou um concurso. Você acha que então que a oposição conseguiu imprimir essa assim, etiqueta no Hilário? Sim, o Hilário ele até hoje o Hilário tem uma estampa dizendo perseguidor, né? Eu digo, Fabiano, quando eu estava pedindo voto, tinha gente que falava, olha, eu sou PT, sou petista, eu voto no Lula, eu voto no fulano, mas eu não voto mais no doutor Hilário. Como é que pode o doutor Hilário perseguir um trabalhador? E você diz, poxa, o cara lá do sertão, da zona rural, que só pega um canal de televisão e um emissor de rádio, ele, né, um cidadão ali, sem qualquer instrução, ele dizendo que o Hilário era um cara perseguidor, né? Então isso, ele teve realmente uma estampa marcada, perseguidor do trabalhador. E o Ricardo não pode fazer isso. Ah, mas o centro vai ficar totalmente desorganizado? Não pode. Tem que organizar a cidade. O trânsito do município é uma bagunça total, né? Precisa organizar. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá, eu sou o Tirolês e estou no canal 180 da BrisaNet HD TV. Muito feliz com a mais nova TV do Ceará. Leve a Sertão TV para a sua casa. Sertão TV, feita para você.
no Supermercado JV toda segunda, terça e quarta. É dia de economizar com o Festival de Frutas e Verduras. Você enche o carrinho. Mais ofertas, mais economia. Frutas e verduras selecionadas e fresquinhas. Supermercado JV, uma economia para você. SM Publicidade, o seu estúdio de áudio e vídeo. Fortalecendo a comunicação com criatividade e inovação. Vídeos para YouTube e redes sociais. Campanhas para TV. Videoclipes. Vídeos institucionais. Documentários. Cobertura de eventos. Produção de programas. Vinhetas. Spots. Composição e gravação de músicas e jingles. Seja SM. Fique com a SM. Jackson, deficiências do município de Quixadá, você apontaria, fora essa questão, o que é que precisa ser urgentemente visto, ou nem tanto urgente, mas que no decorrer desse mandato ele vai precisar tocar nessa tecla, ele vai precisar fazer? A educação. A educação de Quixadá é um desastre. O município como Quixeramobim, ele ano passado teve 25 escolas, nota 10. O município de Quixadá não teve nenhuma. Então, a educação de Quixadá é um desastre. Tem que trabalhar nessa parte. Se não trabalhar, a gente, infelizmente, nós vamos se tornar uma cidade universitária, mas com uma educação de péssima qualidade. Uma educação que com quixadaenses não em topo. Quixadaenses que vai sair de um ensino médio sem conseguir passar em um vestibular. Então, trabalhar a educação fundamental. A educação. E a questão também da zona rural. Que hoje o município de Quixadá, o trabalhador, o cidadão que mora na zona rural, ele foi esquecido. Ele foi esquecido completamente. Há anos que não tinha hora de trator. Então, não tinha hora de trator. As estradas do nosso município é de péssima qualidade, as estradas vicinais. Então, precisa realmente oferecer àquele cidadão dignidade, pelo menos uma estrada, o direito de ir e vir. Nesse período chuvoso, tem localidade, distrito, que fica praticamente ilhado. Em pleno 2021, a gente vê uma situação dessa, né? Então, tem que ser trabalhada a questão a prefeitura, ela não pode se concentrar só na sede urbana, ela tem que ir para a zona rural, ela tem que dizer o cidadão lá do Custódio, o cidadão lá do São João dos Queiroz, que tem governo municipal. Né, que tem um governo municipal. Eu acho que em breve tem que criar subsecretarias, inclusive. Vai onerar o município? Vai, mas vai ter uma pessoa naquele distrito representando, né, o prefeito, né, que vai ter um elo. Para o cidadão, eu preciso da saúde. O cidadão tem que se deslocar, aí atrás, às vezes não sabe. Então, evidentemente que isso é uma proposta minha, mas que tem que ser, evidentemente, estudado em breve. Com relação à composição da Câmara, eu queria voltar aqui um pouquinho ao Legislativo, poder que você integra, Jackson. Como é que você avaliou a questão da renovação do Legislativo de Quixadá, que inclui, inclusive, o seu nome? A população achava que ia ter uma renovação maior. Você acha, então, que ainda não foi aquilo tudo? Não foi. Né? Mas, assim, teve nomes bons, né, que estão lá, pessoas que a gente vê, por exemplo, eu vou citar com toda a modestia, mas o nome do vereador Nazimar, Renê, Luiz Neto, nomes novos que integram lá o Legislativo. Tem um vereador que é suplente, mas o Babá tá no Legislativo. Então, assim, eu acho que mudou, certo? Queira que não queira, a Câmara Municipal, na sessão da última legislatura, na sessão virtual, Fabiano, tinha 1 ou 2 pessoas assistindo. Hoje, a gente já vê diferente. Já é 50, 100 pessoas online assistindo a sessão da Câmara Municipal. Então, isso quer dizer que as coisas
mudou, né? Que está despertando, porque... As pessoas estão tendo interesse em acompanhar. 2 meses que a gente vai fazer, realmente, que estamos trabalhando, 2 meses, a gente já vê propostas boas, vereadores levando um debate realmente com nível, né? Até hoje não teve briga de vereador, ultrapassando o limite do que é um debate no legislativo. Então, assim, eu acho que a gente vai mudar. O meu pronunciamento, o meu pensamento, que a gente sempre diz, vamos mudar o perfil. Vamos mudar o perfil dessa casa, porque não tem mais como a gente estar numa Câmara, numa cidade de 90 mil habitantes, 100 mil habitantes, como se fosse uma cidade de 10 mil habitantes, né? Então tem que ter propostas inovadoras. Numa legislatura passada aí, a gente viu um requerimento de um vereador pedindo para substituir uma lâmpada de um poste. É um absurdo, cara. Você pedir para substituir uma lâmpada num poste. Você pode até pedir para substituir na rua, do distrito, né? Que é algo maior, mas é tão pequeno. Né? Então, isso passava 1 hora os vereadores debatendo a importância. É evidente que nós temos que debater, tem coisas maiores para uma cidade para ser debatida. Jackson, lá a Câmara, só para a gente entender, vocês fazem 2 sessões por semana. Isso. Quais são os dias? Na quarta e quinta. Qual é o horário? Das 9 até... Então é pela manhã. Pela manhã. Houve uma discussão para mudança de horário? Não chegou? Sim, a gente propôs, inclusive, foi uma proposta do vereador Darlan Piaba, e realmente eu também subscrevi o projeto para a gente botar à noite. As 2 sessões? Isso, as 2 sessões à noite. Porque a gente acredita o seguinte, que o trabalhador urbano, o funcionário público, ele teria condições de assistir a sessão à noite. Porque nenhuma empresa, ela vai liberar o seu funcionário para assistir uma sessão da Câmara Municipal. Né? Então, assim, eu acho que a noite seria mais produtiva. Mas quem vem da zona rural não teria condições. A gente fez um levantamento que pouquíssimas pessoas da zona rural vai ao plenário. Então, mais da cidade? Mais da cidade. E hoje, né, com a tecnologia... Você não conseguiu chegar num consenso de pelo menos uma por semana ou não houve assim? A gente acabou não... O projeto realmente não foi desaprovado. Continua lá, né, com o presidente foi fazer todo um levantamento da questão de funcionários, porque aí poderia mexer a questão de pagamento, né? Pagamento para quem? Para os funcionários, não para os vereadores, que poderia ultrapassar as 10 horas, aí teria que pagar o adicional noturno. Né? Então ele está avaliando isso. Tem a maioria realmente concorda, né? Aí falta realmente ser colocado em pauta. Jackson, mandato focado em quê? Daqui a pouco eu quero que você me responda, mas antes, deixa eu falar só um pouquinho das nossas redes sociais, para você que está acompanhando aqui o Ceará em Pauta no Facebook e no YouTube, inclusive agradecer a sua audiência. O programa segue toda semana sendo retransmitido. A importância de você se inscrever no nosso canal e também seguir a nossa página no Facebook, além de seguir também o nosso perfil no Instagram, Sertão TV Ceará. Sertão TV que segue também sendo retransmitida ou transmitida 24 horas a sua programação, não só no canal 180, mas também no aplicativo da Sertão TV e no seu site, sertãotvceará.com.br. Então vai lá no Facebook, Instagram e no YouTube. Se inscreva também no nosso canal para acompanhar todo o conteúdo jornalístico. Jackson, geralmente o vereador costuma dizer que é o vereador da saúde, vereador do esporte, vereador da educação. E o Jackson Perigoso é o vereador focado em que bandeira? Você pretende colocar essa etiqueta? Não. É aquela história, focado em tudo. Que realmente tiver na minha frente eu vou defender. Né? Não tem essa história de vereador da saúde, vereador da educação. Porque eu acho que o vereador ele não pode se limitar. É como alguns dizem assim, eu sou vereador do distrito X. Não, eu sou vereador do município de Quixadá. Eu sou vereador do Taperá, do Custódio, São Bernardo, Campo Novo, do Centro, vereador de todo o município de Quixadá. Né? Não tem uma bandeira específica, mas o meu foco é fiscalização, fiscalizar o dinheiro público. Você quer focar nisso, então? Sem dúvida, a questão das licitações, essa licitação, obras paradas, a gente tem acompanhado muito isso, então meu foco é mais isso. Mas não quer dizer que eu não vou cobrar da saúde, inclusive, né, eu já prometi à população que irei, durante a semana, em alguns postos de saúde, para verificar como é que está o atendimento. Né, irei
Porque eu acho que esse é o papel do vereador. O vereador ele tem que saber se o serviço está chegando à população. Ele tem que conversar, tem que ir na escola para saber como é que tá os alunos, se estão tratando bem, tem que ir no posto de saúde, no hospital, na unidade de saúde, na UPA. Então, tudo isso, sem dúvida, durante o meu mandato, a população vai acompanhar nas minhas redes sociais esse tipo de fiscalização. Já que você falou na questão de obras paradas, tem alguma que, se você conseguisse, diante da fiscalização, desengatar, já valeria a pena? Das Sim. Que você tem em mente? Eu tenho, inclusive, há 15 dias, eu fui lá, é uma creche. Olha, Fabiano, se você vê, eu cheguei lá, eu disse, eu não posso gravar agora, porque eu fiquei tão revoltado. É uma obra deixada na gestão do Dr. Rômulo, que passou pro João, que o Hilário nem olhou para essa obra. Então é uma obra que está há 10 anos parada. De R$1.300.000, já foi gasto quase R$500 mil. Isso onde, já? Isso no Campo Velho. Campo Velho. É uma creche do Campo Velho. É algo que eu digo o seguinte, se nós estivéssemos num país com uma fiscalização séria, pode ter certeza que tinha gente presa uma hora dessa. Porque ali é um crime contra... É um crime contra o trabalhador que paga, que trabalha, que está se esforçando. Olha, aquela obra, Fabiano, tem Jurema no local da obra, que o tronco já está assim. Tanto tempo está parada. Eu fui lá e disse, isso não... E eu digo para você, eu só vou ficar feliz se eu chegar no meu fim do mandato com aquela obra finalizada. Estou entrando, inclusive, com ação popular. Não vou chegar só para o prefeito, doutor Ricardo, tem que finalizar essa obra, não. Eu quero saber, inclusive, cadê o dinheiro? Foi gasto? Cadê a empresa? Quem pagou? Quem foi o responsável? Mas o responsável foi aquele fulano. Problema teu. Se foi o meu pai ou minha mãe responsável, eu quero que ele seja processado por esse dinheiro. Eu vou entrar com ação popular. Essa semana, inclusive, já estou fazendo a petição. Mas, então, porém, eu já sugeri à Câmara Municipal e já tenho apoio suficiente para a gente fazer a CPI das obras inacabadas. Eu disse lá e repito, não tenho medo de fiscalizar. Assim como não tive medo de colocar uma foto lá no meu site de um traficante, que muita gente falava isso, já como é que tu tem coragem? Não tenho medo também de fiscalizar o dinheiro público. Não tenho medo de se eu tiver onde ser o presidente da comissão, de convocar ex-prefeito, de convocar ex-secretário, empresário que nem patrocinou minha campanha, então não devo nenhum. Então eu quero fazer essa CPI, só a gente voltar realmente os trabalhos da Câmara presencial, que nós vamos colocar essa CPI. Jackson, teve muito vereador na gestão passada que não conseguiu se reeleger em Xadá? Sim. Você acha que esse recado das urnas meio que deixou alguns com medo de ter que fazer diferente nesse mandato? O vereador Cia, ele fez uma avaliação recentemente muito interessante. O eleitor de Quixadá... O vereador Cia, que é do PDT. Do PDT. O eleitor do Quixadá, ele não foi votar no vereador. Ele foi votar no prefeito. O nosso coeficiente foi baixíssimo. A gente esperava um coeficiente ali na casa de 3 mil votos. O coeficiente baixou para quase 2 mil votos. Então, assim, o número menor do que Xerami, então. Entendeu? Então, o eleitor realmente não foi votar no vereador, não. Apesar de vocês terem uma população bem considerável. Justamente. Então, assim, a resposta foi dada. Há alguns nomes de pessoas que achavam que tiraria muitos votos. Acabou uma tragédia, Tinha gente que achava que tirava 3 mil votos. Quando abriu as urnas, estava lá 1.200 votos, 1.300 votos. Gente que a gente acreditava que seria um dos mais bem votados e não ganhou a eleição. Então, assim, é um recado que todos nós, se a gente não fizer uma legislatura diferente, pode ter certeza, quem que for buscar a reeleição
vai ter trabalho. Porque... E esse diferente parte de onde, Jackson? Onde é que mora o problema dos vereadores? Que o problema dos vereadores... Isso eu falo de modo geral, não necessariamente o problema dos vereadores muitas vezes ter uma Câmara Municipal que não está conectada aos problemas, que finge, como aconteceu na legislatura passada. Na legislatura passada, para ter ideia, um presidente de uma Câmara estava preso, recebendo dinheiro. Terminou a legislatura e ele recebendo dinheiro. Aqui, na atual, eu tenho certeza que isso não aconteceria de jeito nenhum. Porque esses vereadores que eu citei, esses novos, e alguns realmente não deixariam. De forma nenhuma o seu presidente ser preso e você não fazer nada e fingir que é normal. Não é normal. Mas não é condenado. Tudo bem, não é condenado. A condenação é uma esfera totalmente diferente. Inclusive, eu estou cobrando o presidente atual que a gente tenha um código de ética na Câmara Municipal. A Câmara Municipal não tem um código de ética. Isso é... Entendeu? Então, eu posso lá fazer qualquer baixaria e não vou sofrer nenhuma punição. Então, assim, a gente já cobrou. Isso dentro e, inclusive, fora. Fora. Né? Então, se acontecer... Cometer um ato criminal, por exemplo. Não vai ter nenhuma repercussão na Câmara, porque não tem um código de ética. Então, assim, a gente não pode realmente cometer esses erros. Se cometer, a população vai dar resposta, porque hoje o cidadão do sertão, o cidadão da cidade, ele tem um aparelhozinho celular conectado nos grupos de WhatsApp, conectado nos veículos de comunicação, ouvido em todos os veículos de comunicação, então ele vai cobrar. Eu digo porque meu número é de conhecimento de boa parte da população e eu vejo, e a população, assim, ela tem muita esperança no meu nome, eu vejo isso, sabe? Então, até porque eu cobrei muito. Então, e o que é que você quer fazer de diferente para não frustrar o seu eleitorado? É fazer, Fabiano, esse trabalho de fiscalização, votar o que é bom e desaprovar o que não presta. É fiscalizar as obras públicas, é ir na comunidade, é fazer proporções realmente de interesse, né? Que não tenha eu hoje realmente o Ricardo pode contar com o meu apoio, mas é um apoio diferente. Não é aquele apoio que o Ricardo vai chegar, se ele chegasse, Jacques, voto nesse projeto, pode ter certeza, me dê o projeto que eu vou ler, que eu vou estudar, que eu vou perguntar a algumas pessoas. Se eu achar interessante, eu voto, se não achar, eu desaprovo. Entendeu? Então, por exemplo, teve um refis, um refis que eu praticamente modifiquei o projeto quase todo, porque eu não achei interessante. Evidentemente que vários vereadores colocaram emendas. Então eu não fui votar, eu vou votar porque é do prefeito, não, de forma nenhuma. Então eu acho que é isso que a população quer, o vereador presente, fazendo o papel de fiscalizador. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala pessoal, eu sou Vei Araújo e estou mais do que ligado aqui na Sertão TV. Esse canal maravilhoso sempre dando várias oportunidades para os artistas da terra, inclusive a mim, que também faço parte dessa história, aqui na Sertão TV. Sertão TV, feita para você. Às vezes, a melhor escolha da noite é decidir ficar em casa quebrando recordes com os amigos. Ou, quem sabe, realizar uma chamada para falar, ouvir e rir de forma ilimitada. Você pode ligar a TV e dar de cara com o melhor jogo da temporada. Ou resolver vestir a sua melhor roupa para ir em busca do que te faz feliz. Seja qual for a sua decisão, conte com a gente. BrisaNet, levando o mundo até você. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777.
Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, aqui fica. Jackson, vamos pular aqui um pouquinho, vamos para 2022. Como é que você está imaginando apoio para deputado federal e estadual? Já conseguiu fechar com algum não, ou ainda não? Não conversei com nenhum. Né? O prefeito tem o dele, né? Não sei, posso até apoiar o atual, mas não tem fechado com nenhum, nem procurei, também nem foi procurado. Né? E também não vou procurar não, porque o último que eu apoiei realmente me frustrou. Né? Então mas, até o momento você não tem apoio? Não tenho. Nem para federal, nem para estadual? Nem para federal, nem estadual. Seu partido manifesta alguma coisa a nível local de Quixadá ou não? Não. O partido, ele está... Né, eu acredito que o partido vai permanecer sempre realmente nessas condições. Né? Deixar vocês independentes? Independente. Jackson, vamos avaliar alguns nomes aqui de Quixadá, pode ser? Sim. E ao seu posicionamento político em relação a eles. Relacionamento político com Hilário é totalmente de oposição? Como é que se posiciona o vereador Jackson e Hilário Marques? Não tenho nada contra o Hilário, pelo contrário. Não tenho, na verdade, eu consigo transitar no meio de todos, certo? Mas eu não tinha condições de apoiar uma reeleição, tendo em vista diante de uma gestão realmente foi um fracasso. Não tinha condições, né? Mas não tenho nada contra o ex-prefeito. Eu acho que foi um bom prefeito em algumas gestões passadas, mas eu acho que se perdeu no tempo. Parece que não teve um F5 na forma de governar. Sérgio Onofre é um potencial no futuro a nível político local? Ele tem que conversar. Ele tem que conversar com as lideranças. Se ele quiser realmente se tornar um nome forte para 2024. Ele falhou na última eleição. O Sérgio nunca me procurou para conversar. Até ideia. E talvez, eu digo isso e falei para interlocutores dele. Se ele me procurasse, talvez eu tinha apoiado o Sérgio Onofre. Até ideia. Ele nunca me procurou. E ele foi um cara que militou no movimento estudantil comigo, né, nas organizações, mas ele se limitou. Quando ele achava que alguém já estava ali com fulano, ele simplesmente fechava a porta. Então, ele tem que conversar com as pessoas. Ser mais aberto, na sua opinião. Exatamente, conversar com as lideranças, que só chega ao paço municipal se tiver lideranças fortes. Se não tiver, não passa de um candidato a prefeito. Osmar Baquite, deputado estadual. Osmar, eu sempre tinha uma boa relação com o Osmar. Inclusive, já fui seu eleitor, né? Se afastamos um pouco, tendo em vista a questão de gestões, né? Quando ele veio para o Hilário, a gente, né, acabou eu não apoiando, eu me afastei um pouco, né, da política, certo? Uma questão política partidária. Mas assim, eu tenho uma boa relação com o Osmar, inclusive, até ideia, eu lancei meu nome como candidato a presidente da Câmara, o PDT foi um dos partidos que iria me apoiar. Então, tenho boa relação com o Osmar Baquite, né? Eu acho que é um deputado realmente que tem muito serviço prestado. Jackson, pergunta que eu faço praticamente quase todos os nossos entrevistados. Enquanto vereador, enquanto político, tem algum político de Quixadá que particularmente você não sentaria, não aceitaria ter nenhum tipo de conversa? Não, eu acredito que hoje mesmo me sentaria com todos, dependente da proposta, né? O que seria realmente, né? Para conversar, para algo de errado, jamais. Mas hoje não teria esse nome que diz, olha, eu não me sento com esse daqui de forma nenhuma. Hoje então você não tem nenhuma objeção em relação a outros partidos políticos e nem lideranças? De jeito nenhum. Jackson, com relação a... Você falava da questão do posicionamento e o partido ele segue definido, fechado na base do Ricardo. Vocês estão, vamos dizer assim, bem afinados com relação às ações iniciais de governo?
Como é que você está avaliando esses primeiros 100 dias do Ricardo Silveira e como é que você imagina que daqui nos próximos meses ele vai começar a trabalhar? É preciso, a partir de agora, passar dos 100 dias, porque geralmente até a oposição diz isso. Inclusive já vieram pessoas da oposição aqui nesse programa. E eu perguntei, vai esperar os 100 dias? Ele disse, vamos deixar respirar os 100 dias para a gente ver como é que ele vai ficar. Passar os 100 dias a gente começa a ver o que é que vai fazer. É um pensamento de vocês também dessa forma? Dar uma certa freada nas cobranças e deixar ver como é que ele se comporta, para ele também ir pegando o prumo da máquina, sabendo como é que funciona. Mas você acha que está bem esse começo e pode sinalizar que ele possa de fato fazer a diferença à frente da prefeitura, Jacques, na sua opinião? Pronto, começando o seguinte, Quixadá não se dá 100 dias. No dia 3 de janeiro já tinha gente cobrando. Então, Quixadá é diferente. Vive política 24 horas. Voltando para a sua pergunta. Tá bem a gestão. Pelo menos nesse começo. Tá bem. Quando você tem intenção, eu acho que já é um começo bom. Agora, evidentemente que tem algumas falhas que precisam ser corrigidas. Serem corrigidas, né? E nessas você vai indicar? Sem dúvida. A gente sempre... Quando eu vou conversar com o prefeito, ele uma vez me disse, Jacques, tudo está errado. Eu disse, mas por quê? Porque você só traz, só vem aqui dizendo que está errado, está errado, está errado. Não, porque às vezes a gente esquece olha, mas já diziam, Jackson, que é muito melhor você sentar com um amigo e dizer o que é que ele está errando do que só dizer que ele está certo. Verdade. E eu sempre disse ao prefeito, já disse a ele, olha, eu nunca venho uma equipe pedir alguma coisa para mim. Eu não venho pedir para estar um parente na prefeitura. Não venho, não. Pode olhar no portal de transparência. Se tiver um nome lá perigoso, indicado por mim, não tem. Na verdade, nem indicado e não indicado por outra pessoa. Não tem. Porque eu vou cobrar para a população. Né? Então, assim, mas está bem, sabe? O urbanismo está andando. A agricultura voltou a hora de trator, coisa que há 4 anos não tinha. Foi pouco, foi. Né? A assistência social tem que dar realmente um passo maior. A educação, não tem como fazer educação numa pandemia dessa, né? Mas precisa realmente mostrar um plano de trabalho, a questão da merenda escolar. Eu avalio que o começo está sendo positivo. Então dá para sinalizar, quem sabe, que vai fazer eu acredito, se continuar dessa forma, né? Tinha muita gente inexperiente, então é muito cedo, eu diria 100 dias é pouco. 6 meses, que eu acho que o cidadão vai pegar o pé de ser secretário, olha, dizer assim, olha, realmente eu sou um secretário, eu tenho uma atribuição realmente, eu tenho um problema, mas eu já estou colhendo frutos, né? Que eu acho assim, quando você assume a secretaria, só tem problema. Então, de toda espécie, mas daqui a pouco vem o quê? Os frutos, né? Isso sem contar que você pega a gestão de uma oposição. Que não teve, inclusive, transição. A eleição foi no dia 15 de novembro, aí teve toda uma situação de transição, teve que ter Ministério Público, ação, foi difícil a transição, né? Então, licitação que deveria ter se prorrogado, ter agendado, não foi, então teve toda essa situação, que por isso que eu digo assim, olha, eu sempre digo nos grupos, pessoal, vamos dar um crédito, merece um crédito, o crédito ainda não acabou. É como se fosse um crédito no operador de celular. Nós estamos ali, nós colocamos uns pontos e aos poucos vai tirando se realmente merecer, senão vamos acrescentar. Jacques, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa, dizer a satisfação em receber e desejar sucesso no seu mandato. E eu finalizo lhe perguntando o seguinte, o que é que a população de Quixadá, agora se responde para a população de Quixadá, o que é que os populares podem esperar de você enquanto vereador na Câmara Municipal? Qual é a mensagem que você deixa nessa reta final do programa? Eu deixo a seguinte mensagem, eu não vou decepcionar o meu eleitor e eu não vou decepcionar a população de Quixadá. Você pode esperar um vereador atuante, um vereador que vai passar os 4 anos como se fosse o primeiro dia, trabalhando, fiscalizando, sugerindo e estando presente nas comunidades, nos bairros, nas periferias, nos distritos. Você pode esperar um vereador que vai realmente cumprir com o seu papel de fiscalizador. Muito obrigado, agradeço o espaço de coração e desejo realmente
sucesso ainda mais no seu programa e na TV Sertão. Obrigado, Jackson. Obrigado. O prazer foi todo nosso. E a você também que nos acompanhou, nosso muito obrigado pela audiência e até a próxima semana.